Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos então dar continuidade às nossas conversas do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Sintam-se à vontade, caso queiram fazer alguma consideração, pode interromper, sem problema algum. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a infelicidade real, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. E o que é essa palavra, né? A desgraça. É uma perda das graças, das boas relações que se tem com alguém, um desfavor, um acontecimento lamentável, funesto, um infortúnio, uma desventura, né? E eu acabo usando bastante o termo infelicidade. Eu me sinto mais à vontade, ok? Então vamos lá refletir um pouquinho sobre esse trecho do Evangelho, né, que tanto vem nos ensinar. E essa imagem, enquanto eu estava pesquisando para montar a nossa conversa, ela me chamou bastante atenção, né? Porque a gente percebe uma pessoa meio insatisfeita, meio tristonha, né? A gente percebe assim uma ausência de energia ali, né? E o que me chamou a atenção foi essa nuvem que está sobre ela, né? Então, tem todo um ambiente à sua volta, né? E ele está preso ali naquele sentimento, possivelmente em ideias fixas, né? Remoendo algum dissabor, né? E isso nos faz pensar bastante, né? Ao longo dessa conversa, vocês vão perceber bastante isso, que acaba sendo, né? Essa infelicidade tão citada aí como um ponto de vista, né? Uma falta aí, um pedacinho, né? De crescimento, de um degrau evolutivo, né? Uma maneira de encararmos, né, a realidade da qual nós estamos vivenciando, né, que seja aí uma dificuldade momentânea, né, e é que a gente acaba fazendo com que isso seja tão, tão presente, né, tão real e tão eterno, de certa maneira, na nossa caminhada. Vale a pena a gente refletir sobre isso, né, que essa nuvem pode estar apenas sobre nós e caminha com a gente, né, e ela vai deixar de estar ali no momento que nós quisermos de fato, né? Com a nossa força de vontade. Então vamos lá. Para iniciar a nossa conversa, eu trago aqui um trechinho do livro Pão Nosso, do Chico, né, por Emmanuel, e o tema é o arado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples e podemos dizer que até mais concretas, né? E o arado, ele é um aparelho de todos os tempos. Eu quis buscar nessa imagem um arado bem antigo, né? Hoje a gente vê essas máquinas, né? Esses maquinários. Então ele é pesado, ele demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, ele provoca suor e cuidado. E, sobretudo, ele fere a terra para que ela produza. Olha que reflexão, assim, uma frasezinha tão é, que nos faz refletir tanto, né? Ele é pesado, ele demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, ou seja, né? Ele demanda esforço entre o ser encarnado e a dificuldade que ele está vivenciando. Ele provoca suor, né? Então ele não é fácil de ser lidado, ele precisa de energia, ele precisa de luta, ele precisa de garra, né? Ele requer cuidado e, sobretudo, ele fere para que produza, né? Então, é algo que às vezes a gente está precisando lidar naquele momento para que a gente produza, para que a gente abra os nossos horizontes, para que a gente abra os nossos olhos, né? E a gente possa vencer
aquele obstáculo ali. Ele constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno ele cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Ele é necessário, pois que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Ou seja, né, a gente não deixar, abandonar aí as nossas dificuldades, abrir mão de encarar as nossas responsabilidades, né? Porque nós estamos aí trabalhando e cultivando a terra, a nossa terra, o nosso ser espiritual, os nossos compromissos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Ou seja, a gente não aproveitou aquela dificuldade como realmente precisava, né, para o nosso crescimento. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, quando a gente fala de uma infelicidade real, depende da ótica da qual nós estamos enxergando, né, essa infelicidade. E o evangelho, ele chama bastante a nossa atenção nesses pontos. Toda a gente fala da infelicidade, toda a gente já a sentiu e a julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a infelicidade real ela não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro, ou seja, na caixa mortuária, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que só veem o presente. A verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizem-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. E aqui ele dá um exemplo fantástico, né? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade, né? Então faz com que a gente reflita. Lógico, a gente percebe aí, né? A gente vê que tem os desastres, né? Os cataclismas, mas o que está por trás disso, né? O que vem depois, né? Vale bastante reflexão aí. E principalmente o que me chamou bastante atenção é o nosso ponto de vista hoje, falando por mim, como encarnado, como que eu vou vendo as coisas, né? É, pensando assim no ponto evolutivo no qual eu estou e olhando, né, um espírito de fato já evoluído, caminhando, né, em mundos felizes, a forma com a qual ele vê a nossa existência, as nossas oportunidades, os nossos desafios
E eles vêm em nosso auxílio, né, pedindo força, pedindo paciência, pedindo luta, pedindo garra, né, que tudo passa de fato, né, que a gente não dê tanta importância à realidade, né, da vida atual, né, dessa vida presente, que a gente de fato traga para dentro do nosso ser essa doutrina consoladora de que é um instante que nós estamos vivenciando aqui no plano Terra. Um instante de muitos aprendizados, uns instantes que a gente não vai encontrar aqui uma felicidade real, né? Que a gente precisa de fato aproveitar os momentos, abraçar as dificuldades, nos apoiarmos numa rede de apoio é essencial, né? Estarmos onde nós nos sentimos confortáveis, buscar pessoas que nos inspiram, né? Buscarmos sempre, o Arthur falou muito no estudo do Livro dos Espíritos nesse domingo, né? Estarmos mais ligados, né, a leituras edificantes, a, as músicas, a arte, né? Tomarmos cuidado com o que a gente se dedica a maior parte do nosso tempo, né? As redes sociais, os dissabores, né? Os noticiários que às vezes acabam aí nos envenenando um pouquinho a nossa mente. Ah, então a gente não deve se manter informado? Claro, né? Mas tudo tem uma dosagem. E o nosso ser aqui é como aquela esponja. Ele vai absorvendo tudo que está à nossa volta. Às vezes a gente nem tem tantas condições de lidar com aquilo e a gente acaba se perdendo, né? Ficando deprimido, guardando mágoa, rancor, inveja, a, todas as imperfeições aí que a gente luta tanto para que não ocorra, né? E eu trouxe essa imagem porque eu achei muito interessante. Dependendo do ponto de vista, né, de um lado é o 6, do outro é o 9. E assim são as ocorrências na nossa vida, né, e na vida daqueles que estão ao nosso lado, que às vezes a gente acredita que tem condições, né, de julgar, de apontar, e na verdade não, né. Eu me lembro de uma amiga muito querida que ela me falava que a gente tem que respeitar a dor do outro é mesmo de uma unha lascada, porque é a dor, é ele quem vai sentir. E ele tem uma forma, ele tem uma percepção de sentir, que pode ser não a mesma que a minha, né? E por mais que eu ache que seja um exagero, ele merece o respeito, né? Ele merece o amparo. Eu acho fantástico isso. E aqui outra percepção, né? De um lado ele vê o 4, no outro não, mas são 3. E essa frase eu também achei bastante bacana da gente compartilhar, conversar sobre ela. A realidade ela pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vista de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias, né? E aí a gente fica com uma dúvida. Mas e tudo que eu estou vivenciando? E tudo que eu estou sentindo, né? Não é uma infelicidade? Não é algo que realmente me atrapalha, que eu estou aí entravado, como que é um ser evoluído, né? Como que vai ser isso ao longo da escala evolutiva? E aí no livro que é o Espiritismo, na questão 162, em que consistem os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? E vem a resposta. A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentir dor, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que deixam infelizes os homens. O amor que os une é para os bons espíritos a fonte de suprema felicidade, pois não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria uma aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. Então eu acho que às vezes a gente não tem nem
falo por mim, a gente não chega nem ter tanta essa percepção, né? De quanto seria tão maravilhoso, né, a gente ficar livre dessas paixões. E essa liberdade ela é conquistada, como diz aqui na resposta, pelos nossos méritos. É uma luta íntima, né? Não é eu tentando mudar o outro, eu tentando mudar de maneira agressiva e incoerente a minha vida que eu vou conseguir essa felicidade, né? Então, a gente, esse equilíbrio, né, entre a pedra e a pena, eu vejo assim como é muito trabalho, né, pela frente que nós ainda temos, né? No livro dos Espíritos, na questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Pois bem, então, quando Kardec faz essa pergunta, né, no momento que eu ali, que eu escolhi para colocar aqui na nossa conversa, a gente precisa se incluir nessa pergunta, né, quando a humanidade estiver transformada. E lembrarmos que nós fazemos parte dessa humanidade, né? Que nós precisamos nos transformar. Isso eu acho que é fundamental, e que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que eu olho ao meu redor e falo, nossa, quanta mudança ainda é necessário. Mas e eu, né? Eu peguei a resposta, não a imediata, mas dos comentários seguintes. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para compreendê-la, para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, o que nós estamos cultivando, né, ou gerenciando e talvez não nos agrade, a gente precisa passar por um exame, né, por uma reflexão. Porque muitas vezes somos nós que cometemos, nós que estamos buscando, nós que estamos investindo. Como eu disse em outra oportunidade que o Rossandro fala, que nós investimos, né? Para que fiquemos bem ou para que fiquemos mal, né? É um investimento que nós fazemos diário, né? Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas infelicidades terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Ou seja, né, é, em várias conversas que nós já tivemos lá na casa, quando nós estamos estudando o livro dos Espíritos, a gente fala sobre os compromissos que nós assumimos quando nós encarnamos, né? Não é algo definitivo e que imutável, né? É um compromisso flexível, é uma pré-programação e que eu posso ir mudando de acordo com a minha escolha, porque eu tenho livre-arbítrio para isso, né? Então, o afastamento da minha programação, talvez ele pode estar me atrapalhando, porque eu já criei expectativas quando reencarnei de algumas situações que eu venceria obstáculos, que eu corrigiria certas dificuldades, e aí chegando aqui, a gente tem aquele esquecimento, e aí chega a oportunidade de corrigir, eu me afasto, e aquilo talvez acaba, falo da minha interpretação, né? Vocês fiquem à vontade para me corrigir, colocar o ponto de vista de vocês. E o meu afastamento desse compromisso, ele acaba me trazendo uma certa infelicidade, porque eu já tinha a sensação de que eu conseguiria chegar aqui e cumprir com esses deveres, né?
E, na verdade, eu chego, eu vejo a oportunidade, mas eu me afasto, né? Desviando-nos deste caminho, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então, em alguns momentos, podemos dizer que a gente usa uma venda e a gente não consegue enxergar a luz, né? A gente não consegue enxergar um caminho, a gente não consegue enxergar uma solução, e é uma ação que nós mesmos conseguimos modificar, porque está tudo dentro de nós, né? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir, né? Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. E de fato é isso mesmo, né? Tudo vai depender de nossas ações aqui, do que nós encontraremos no plano espiritual, porque a mudança, a transição, ela nos faz chegar o mais próximo possível da nossa essência. Porque nós ao chegarmos no plano espiritual, eu vou me deparar com o meu eu real, de fato. Porque aqui, às vezes, eu tenho as oportunidades, né, de camuflar um pouquinho os meus sentimentos, os meus desvios, os meus vícios, né? Pelo menos aos olhos dos outros, né, com os quais eu convivo. Mas chegando do lado de lá, eu vou estar limpo, né, e mais próximo do que aquilo realmente que eu desejo, do que eu vivencio no meu ser, né? No livro dos Espíritos, na questão 923, o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura. Conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. No livro Busca e Acharás, eu coloquei aqui o ano desse livro, porque eu faço uma consideração na próxima transparência que eu achei interessante colocar para a gente poder conversar sobre isso. Eu escolhi esse item, Calamidades e Provocações, que foi ditado por André Luiz. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir a areia e a nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou-se com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam
progressos e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor. E hoje eu acabo incluindo aí, para a gente poder conversar, hoje nós podemos citar também a internet, as redes sociais, né? Aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso. E a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. E aqui eu coloco que nós podemos mencionar o ocorrido, né, em Hiroshima e Nagasaki, que foi em 1945. E aí eu não lembrava, eu fiquei curioso para saber quando foi que veio o livro, e foi depois, em 1975. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e as vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Então, essa imagem, ela me chamou bastante a atenção, porque nesse trecho que André Luiz ele dita, é muito interessante que ele fala sobre todos os pedidos que nós fazemos ao Pai, né? E ele, de certa forma, acaba nos concedendo, né, as inspirações que necessitamos, né, para poder executá-los. Então, nós temos aí uma infinidade de portas que se abrem. E ao adentrar essas portas, vai depender muito de mim, né, das minhas ações, das minhas atitudes, de como que eu vou me comportar, o que que eu vou desempenhar com aquilo que me foi oferecido, né? Pensando nesse plano escola que nós vivenciamos, nas minhas ações com o planeta Terra, em como eu me comporto em relação a ele, né? Porque às vezes a gente fica tão preso a mencionar as infelicidades que vêm acontecendo e eu não paro para refletir nas minhas ações. O que que eu estou fazendo para contribuir para que eu sinta essa infelicidade, para que eu fortifique mais ainda, né, essas vibrações, né? Como que está o meu comportamento diante de uma calamidade que vem acontecendo, né? Como que eu venho me comportando? Quais atitudes que eu venho tomando? Eu estou auxiliando? Eu estou sendo dando mais energia para que as coisas piorem, né? Então, vale muito a pena a gente refletir sobre isso, porque nós estamos cercados de oportunidade e o que eu faço com elas? Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, né, que a gente perde os sentidos de consequência, né? Quais são as consequências desses meus atos que eu estou
me dispondo a praticar, né? Eu não paro para pensar nessa relação. Eu simplesmente solto os freios, né, das responsabilidades, não me importo em passar nada pelo crivo da razão e vou me entregando, né? Vou me um dia eu já até usei um termo com a Glaucia, eu não piso no tomate, né? Eu me eu nado numa piscina de tomate, né? Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio, ou seja, a ilusão do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir, né? Ah, então eu não posso me ir para as festas, ir para os bares, é, me embebedar, né? E não medir nenhuma das consequências. Eu gosto de usar e refletir bastante numa frase, né? Que eu às vezes peço muito para que Deus que fique bastante presente na minha mente, que nós somos senhores e escravos em causa própria, né? Ou seja, sou eu que toco esse carro, né? Então, quem tem o controle do breque e do acelerador sou eu, né? E outra, né, que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso medir, né, todos esses excessos. Então, tudo que for excesso vai acabar me prejudicando, né? Porque vamos parar para pensar num exemplo bem concreto. Eu pego um balão e eu vou assoprando, vou enchendo, vou enchendo, vou enchendo. Ele tem um limite, né? E ele vai chegar no momento que ele vai explodir. Ele não vai aguentar, né? Então, a doutrina espírita, ela nos permite que a gente meça esse balão. O quanto eu vou soprar, né? O quanto eu vou permitir que esse balão se encha, né? Sou eu que estou ali nessa responsabilidade, nesse leme, eu que estou guiando, né? Porque as consequências serão um fato, né? Então tudo vai depender das minhas ações. Eu usei essa imagem e é um retrato de Narciso. Enquanto eu lia esse trechinho, eu pensei logo nele, né? Eu gosto bastante de mitologia e eu trouxe um pedacinho aqui, um resuminho para falar sobre isso. Narciso ele era arrogante e orgulhoso. Ele se apaixonou pela própria imagem ao vê-la refletida num lago. Menosprezada, a ninfa Eco, que ela era apaixonada por ele, ele não se interessou porque ele já estava apaixonado por si, né? Era muita vaidade. Ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio, contemplando sua própria imagem. Com a sua morte, o jovem foi transformado em uma flor. Apenas para justificar a utilização dessa imagem. Então vale a pena a gente refletir bastante nas nossas dosagens, né? Do que a gente pode estar perdendo aí com excesso de vaidade, com excessos aí do orgulho, né? Essa dificuldade de perdoar, de compreender, de amparar, de estar ao lado, né? As intolerâncias, as intemperanças. Um trechinho também do livro Instrumentos do Tempo, ditado por Emmanuel. Aflições. Os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal, há quem se torture por não conseguir vingar-se, existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Ou seja, eu não consigo acreditar que ele seja mais evoluído que eu, que ele tenha algo melhor do que eu, né? Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos, interessados na educação e na melhoria da vida.
há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Ou seja, né, ele está com muito trabalho e aquilo o deixa extremamente incomodado. Ele está passando por uma série de restrições que lhe preserva a vida, né, que lhes dá segurança, mas ele não consegue aceitar essa disciplina. Eu acho que a gente vivencia momentos assim, né? E a gente precisa refletir bastante sobre isso, né? Sobre os nossos comportamentos aí. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida, e por isso nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos. Assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima de estatuária. Acautela-te se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, a maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim, né? Então, podemos dizer bendito aquele que aproveita todas essas dificuldades que esteja vivenciando, abraça de fato e luta para vencer, né? Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam um repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amulentada pela indiferença e pelo egoísmo, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente, às vezes, falando por experiência, né, por pensamentos, talvez, que fala, não, ó, chega, vou chutar aí, né, chutar o balde, ou como nessa imagem, eu vou dar um play e vou acabar com todos esses dados aí pela frente. Não vou mais seguir com responsabilidade, não vou mais me atentar a tantas coisas, né? E é uma ilusão, né? É um acúmulo de compromisso que a gente acaba acarretando aí para uma próxima oportunidade. E aí eu fico pensando que com certeza a gente chega do lado de lá, na nossa real vida, e a gente para e fala, poxa, eu tinha essa oportunidade, mais um pouquinho eu conseguiria, né? E por mais difícil que seja, eu acho que vale bastante a pena a gente reforçar, né, essa necessidade do pedido de socorro, de procurarmos alguém que de fato possa nos auxiliar, um conselho, a um conforto de uma palavra e permitir, né, principalmente, fazer uma higienização da nossa mente e permitir o acesso aos amigos espirituais que com certeza estão do nosso lado tentando nos auxiliar. No livro A Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa
com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe ter. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremessíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno que não podem ser minorados, nem sequer pelo arrependimento mais ardente, mas sincero. A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento, e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Né? Então, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, eu tenho a oportunidade de mudar. Isso só depende de quem? De mim mesmo. Né? Por mais que eu tenha cometido um erro gravíssimo, eu tenho condição de modificar. Lógico, eu vou responder por tudo que eu tenha feito. Eu preciso experimentar de fato se eu conseguir superar, né? Se eu já não, se essas inclinações já não são tão fortes que me faça repeti-lo, né? E eu tenho a oportunidade de corrigir, de reparar e de auxiliar e de crescer. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem, todavia, defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, né, que às vezes a gente não compreende, nossa, mas veio, né, meu filho, tão pouco tempo e já desencarnou, por quê? O que ele fez para que isso acontecesse, né? E sem a reencarnação, todos esses nossos questionamentos, essa nossa angústia, né, essa nossa incompreensão, elas seriam inúteis, né? E se a gente também não tivesse essa ideia de reencarnação, a gente não conseguiria ter, por mais que nos abale, uma sustentação que nos faz seguir em frente e entender que tudo tem uma razão de ser, né? Que a gente, de fato, pode ser que a gente não compreenda nesse momento, mas teremos a oportunidade de compreender um dia. É aquele exercício, ter paciência, ter segurança, ter fé e seguir em frente, na melhor maneira possível. A desigualdade, né, de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Depois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro tão singularmente deformadas pela vossa cegueira, né? Que às vezes a gente não consegue compreender, não consegue aceitar. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que eles não podem dar, que não lhe podem dar glória nem promoção. Ou seja, eu prefiro ir para a luta, né? Eu prefiro encarar as dificuldades do que me colocar a uma paz aí que, na verdade, não me levará a nada, né? Que importa ao soldado perder na réfrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que a sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, que a doutrina espírita nos auxilie bastante para que a gente consiga colocar isso em nossa mente, em nosso coração, né? Para que a gente possa ir encarando as dificuldades ao longo do dia, né? Da nossa existência. Para finalizar, pessoal, eu trago
um trechinho também do Panácio de Além Túmulo, e foi ditado pelo espírito Marta, né? Esse espírito ele não pôde ou ele não quis identificar-se, mas ele foi incluído, né, por ende de justiça, né, e atenta, né, à magnitude do seu êxito, ou seja, da riqueza da criação, do que ela estava ali oferecendo. Eu achei bastante pertinente para essa nossa conversa da noite de hoje. Jesus. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe escuro, dos prantos e das provações remissoras. Então, pessoal, para a nossa conversa dessa noite, eu usei essas referências, o Evangelho como base, o Livro dos Espíritos, o Pão Nosso, Instrumentos do Tempo, Busca e Acharás, o que é o Espiritismo, a Gênese e Panácio de Além Túmulo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado.